Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui reunidas em nome do Senhor Jesus, reunidas em um só propósito: desvendar a Bíblia, desvendar os mistérios da Bíblia, não segundo a nossa sabedoria, claramente, segundo a revelação do Espírito Santo. E vamos pedir para que o Espírito Santo continue nos ensinando, continue nos exortando, nos alertando, nos consolando através da palavra dele. Hoje não vai ser diferente, com certeza a gente vai aprender muita coisa e juntas a gente certamente vai aprender muito mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos aqui reunidas em Teu nome. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntas. Te agradecemos, Espírito Santo, pela palavra que está diante dos nossos olhos, nas nossas mãos. Te agradecemos pela Bíblia. Te agradecemos, ó Deus, por termos acesso a ela. Te agradecemos por podermos estar meditando juntas nela com liberdade. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a tua direção, o Senhor tem nos revelado a tua verdade, e ainda que a gente não consiga nesses primeiros momentos, esgotar toda a sabedoria que há nesse texto, todo conhecimento, todo entendimento que há nos textos que temos estudado. Ainda assim, o pouco que o Senhor tem nos revelado, isso tem transformado a nossa forma de pensar. E com isso, ó Deus, nós temos realmente vivenciado o novo nascimento, mudado o nosso comportamento, nos aperfeiçoado na fé, e nós estamos nos aproximando cada dia que passa da perfeição. Estamos buscando, meu Pai, sermos cada vez mais parecidas com o Senhor. Estamos buscando mostrar para esse mundo aquilo que o Senhor é, através da nossa vida. E com as nossas vidas, queremos testemunhar o Senhor, o seu poder, sua glória, sua misericórdia, sua grandeza, o seu amor para todo esse mundo. Que o Senhor venha usar as nossas vidas para fazer a tua vontade. Que sejamos capazes de ganhar mais uma alma cada dia que se passar. Cada dia que temos de vida aqui nessa terra é uma oportunidade de ganharmos mais uma alma para o teu reino. Então, nos usa, ó Deus, para que isso realmente se concretize, que possamos frutificar para o Senhor e que esse fruto não se perca, mas que, assim como o Senhor tem nos dado vida eterna, que possamos também gerar filhos para o Senhor. Entregamos essa meditação em tuas santas mãos e desde já nós repreendemos todo o mal. E que nada venha tirar, meu Pai, a nossa concentração, a nossa atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, a gente vai ter o seguinte, uma continuação aí do capítulo 1, onde a gente viu Paulo, perdoe, Pedro dando algumas orientações, ele vai continuar dando algumas orientações a respeito da nossa fé, da nossa maneira de viver aqui na Terra, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. E ele tem assim: abandonando toda malícia, todo engano, hipocrisias e invejas e toda maledicência. Dentro do que o Espírito Santo espera de nós, o que ele tem plantado dentro de nós, buscado em nós, é a gente arrancar de dentro da gente as coisas do mundo. Todo dia a gente arrancar um pouquinho mais, porque de verdade nós estamos contaminadas com o mundo até o topo do cabelo. Nós somos contaminadas com o mundo, estamos contaminadas com o mundo. Mas o nosso trabalhar, assim que a gente entende a palavra de Deus, é cada dia abandonar o mundo um pouquinho mais. Não que já tenhamos alcançado a perfeição, mas seguimos obstinadamente em direção ao nosso alvo. E vamos alcançar essa perfeição. Se não nessa vida, em outra vida, na vida eterna com Cristo, mas estamos resolutas em alcançar essa perfeição. Dentro dessa perfeição, dentro desse ideal de proceder
um ideal de caráter, nós temos aqui o abandono desses itens, dessas coisas que Pedro está orientando. Abandonar a malícia. O que seria a malícia? Aquela ideia de nós fazermos um juízo a respeito de algo ou de alguém, baseado não em conhecimento de fatos, mas naquilo que nós acreditamos que estamos vendo, ouvindo, participando. Nem sempre é uma verdade o que nós estamos vendo. Estamos vendo em partes, a gente não sabe todo o teor da história, nós não sabemos tudo o que está acontecendo, né, ao redor, a respeito daquele assunto, e nós, muitas vezes, fazemos, se não sempre, fazemos um determinado julgamento. E quando esse julgamento é nocivo, né, é maldoso, nós entendemos isso como algo malicioso. Ah, fulano chegou tarde em casa e ele estava na companhia daquele rapaz. Sem dúvida, eles estão namorando. E, sem dúvida, caiu em pecado. Isso é uma forma de malícia. A gente imaginar que está acontecendo algo sem necessariamente termos conhecimento de todos os fatos. A pessoa chegou tarde porque aconteceu algum infortúnio, perdeu o ônibus, aquela pessoa estava lá acompanhando ela, fazendo uma gentileza, e quem viu maldou, malícia. Nós podemos ter a malícia com outras pessoas, é muito comum termos malícia com aquilo que nós ofertamos dentro da igreja. Para onde vai essa oferta? Malícia. De verdade, a gente sabe que não nos interessa para onde vai essa oferta. Interessa se a nossa oferta chega no altar. Do altar para lá, já não nos diz respeito, não nos compete. O que nos compete é confiar que o Espírito Santo está cuidando de todas as coisas. Então, a malícia é esse juízo ou mau juízo a respeito de algo que, de verdade, a gente não conhece todos os fatos. Todo engano, não tem muito o que falar sobre o engano. O engano ele está aqui intimamente relacionado com a mentira. Então, devemos abandonar a mentira. Ah, um exemplo, cheguei atrasada no trabalho e foi porque eu dormi até mais tarde. Não teve uma desculpa. A verdade foi dormir até mais tarde. Mas assumir que eu dormi até mais tarde, fica parecendo que eu estou com descaso com aquela pessoa. Eu não quero ferir aquela pessoa e nem quero que ela pense que eu não a considero. Então, vai ser melhor eu dizer que o trânsito estava muito violento e eu, enfim, fiquei presa no engarrafamento. Isso é engano, isso é uma mentira, né? É uma forma de, de eu criar um subterfúgio para não ficar mal com a pessoa ou não querer magoar, machucar alguém. Ainda que a verdade seja dura e perversa às vezes, ainda é sempre a melhor saída, né? Hipocrisia é você viver o que você de verdade não prega. Então, eu prego amor ao próximo, mas de verdade, não me importa muito como o próximo está vivendo. Está passando um aperto, está passando uma situação, mas não é comigo, não é meu calo que está doendo, então não me incomoda tanto. Meu amor ao próximo vive no âmbito da retórica, né? É muito bonito a gente falar sobre o amor ao próximo, mas viver o amor ao próximo é uma história que exige aquela ideia de sacrifício, e sacrifício exige um esforço, uma dor, nem sempre a gente está disposto a isso. Então, a hipocrisia é você viver não conforme o que você fala, o que você prega, o que você diz, o que sai da sua boca, mas viver conforme realmente a sua vontade, aquilo que você deseja, aquilo que te agrada, né? São retóricas diferentes.
Retórica é diferente, uma prática é diferente. Ou melhor, retórica é uma e a prática é outra. Fica melhor assim, né? Enfim, hipocrisia. Inveja, né? Você querer ser ou ter o que o outro é ou tem, né? Isso a gente às vezes pensa que é muito raro acontecer, mas é mais comum do que se imagina, especialmente no meio cristão. Especialmente no meio cristão. Especialmente quando envolve a obra. Quando você é um mero membro sentado dentro da igreja, começando a aprender as coisas de Deus, você está num estado de pureza tão grande, sua pureza no sentido não de que você é uma pessoa perfeita, mas de que você vê tudo com muito bons olhos, você quer aprender, você vê as pessoas como todas melhores que você é o cocô do cavalo do bandido e todas as outras pessoas são super santas. Então, quando a gente tem essa pureza, é muito raro você ver uma inveja. Não, você quer aprender. Você não inveja. Você quer imitar, mas você não quer ser aquela pessoa. É com o passar do tempo, você começa a receber responsabilidades. Aí as coisas mudam de figura. E aí realmente a inveja surge com força total no meio da igreja, especialmente no meio da obra. A inveja, vamos lembrar, povo lindo, que essas cartas estão sendo escritas para as pessoas que estão na igreja. Então, o que eu estou falando não é algo novo, é algo bem antigo. Desde sempre esse tipo de proceder existe no meio cristão. Era para acontecer, não, tanto que Pedro está aqui repreendendo. A gente já viu Paulo repreendendo também, né? E Pedro está aqui repetindo. Bom, e é verdade, existe nos dias de hoje. Quando eu assumi, né, a galera aí de Lauro, por exemplo, teve uma época que eu passei por Lauro de Freitas e me foi dada a responsabilidade, né, de coordenar o grupo de evangelização, o EVG da época. E vocês não fazem ideia de como se levantaram no meio da obra, acho que vocês entendem isso claramente, como se levantaram pessoas para me parar, para me calar, para me tirar da jogada. Que nome tem isso, se não for inveja, né? Então, acontece, e isso acontece muito no nosso meio, infelizmente, e não é à toa que Pedro está aqui chamando a atenção disso. E toda a maledicência, e a maledicência já é aquela ideia da fofoca, né, do você falar mal, extrapola até o lado da fofoca. Às vezes a fofoca é só você passar adiante um fato. Ó, fulano me contou que ciclano fez e aconteceu, né? Mas a maledicência é pior. Fulano me contou que ciclano fez e aconteceu. Meu Deus, eu já disse aquele cara não presta. Aquela mulher não vale nada. Eu já falei com ciclano, com Beltrano. Eles ainda acreditam naquele. Existe isso. E existe. E existe. Isso está aqui abrindo um parênteses. É verdade. Existe em qualquer lugar. No seu ambiente de trabalho, dentro da própria família. Tem muito, claro que tem. Mas vamos lembrar que a igreja é uma grande família, né? Família de Deus. E isso tem também dentro da família de Deus. E o que Pedro fala é que devemos abandonar esse tipo de proceder. E muitas vezes nós já fizemos parte dessas coisinhas aqui, nós, cada um de nós, já fizemos parte dessas coisas. Os nossos olhos vão se abrindo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que quem conduz esse negócio todo é realmente o Espírito Santo. Começamos a depositar nossa confiança, nossa credibilidade realmente no Espírito Santo. Daí a gente começa a abandonar essas coisas. Pedro está exigindo que a gente venha ter um proceder, um caráter tal que não seja útil apenas para o povo dentro da igreja, mas que isso venha calar os insensatos. E isso venha calar aquelas pessoas
que não compreendem ainda o Evangelho. Que o nosso bom testemunho venha falar mais alto do que qualquer outra coisa, do que até o próprio preconceito deles. Dona Maria levantou a mão. Pode falar, Dona Maria. Olha, tá me ouvindo? Olha, na oração de sexta-feira, dia 13, o bispo Sérgio Correia, ele diz, me livre do olho mau e da inveja. Eu li o livro A Cabala da Inveja. Nesse livro, o autor realmente faz a diferença. Eu vou dar um exemplo prático. Um dentista visita a clínica de Lídia. Ele sai dali e ele pensa assim, um dia eu vou ter uma clínica assim. Eu vou batalhar para ter uma clínica igual a de Lídia. É ambicioso. Ele é dentista e ele quer crescer na vida profissional dele. Isso é completamente normal. Agora, se ele sai dali dizendo, agora você veja como é que Lilian pode ter essa clínica. Ela não merece uma clínica dessa, não. Ela nem tão dentista boa ela é. Isso é inveja. Ele não quer que você tenha. Querer o que você tem é normal. Você tem uma clínica bonita, a pessoa pode querer. Você tem um olho bonito, a pessoa pode dizer, eu queria ter um olho como de Lilian. Tudo bem, isso é olho grande, como chama, né? Olho grande. Olho naquilo que você tem. E a inveja é realmente um sentimento de querer não deixar você ter, achar que você não deve ter. Ela traz um julgamento, e por isso que ela é muito grave, porque não é uma nem duas vezes que Deus diz que o julgamento é dele. Então, quem julga se você pode ter ou não uma clínica é Deus. Não sou eu, não é nenhum dentista, não é ninguém. Quem julga é Deus. No momento que alguém se coloca na posição de julgar se uma pessoa merece estar ali ou não, se ela merece ou não ter uma casa, se ela merece ou não ter um carro, se ela merece ou não ter o casamento que tem, ela está se colocando no lugar de Deus. E isso é inveja, porque na verdade ela não gosta da pessoa, né? Foi isso que eu aprendi. Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque o bispo fala o olho mau e a inveja. Então, que diferença? Então, Dona Maria, para mim, sinceramente, eu não veria diferença. Para mim, olho grande, é, mal olhado, é sinônimo de inveja, minha concepção. Mas a gente pode voltar até depois a esse texto que o bispo estudou, né, e aprofundar e de repente ver que há alguma distinção mesmo. Mas o que a senhora colocou no sentido de que a pessoa não quer que você tenha, né, quer estar no seu e quer te arrancar daquele lugar em que você está. Isso realmente, né, procede, procede. A senhora lá mesmo como, né, professora, coordenadora, diretora, pô, imagina, um monte de gente gostaria de estar naquela posição, né? E tudo bem, gente, dentro do mundo, tudo bem. Agora, dentro da igreja é que não dá. Porque quando a gente começa a achar que isso é normal dentro da igreja, é porque justamente a gente não confia que essa liderança vem do Espírito Santo. Quando eu falo essa liderança, é a coordenação de todas as coisas dentro do corpo de Cristo, dentro do templo, da organização, da denominação, seja ela qual for. Se existem muitas denominações, é permissão de Deus. Cada uma tem um jeito de trabalhar. Deus está agindo lá, o Espírito Santo está agindo lá, né? Então, Deus tem um propósito com essas coisas. Deus tem um propósito com essas ramificações. Não vou nem falar de divisão, talvez ramificações da igreja, né? Igreja como um corpo de Cristo. Mas existir esse tipo de coisa, imagina um bispo, um líder de outra denominação, invejar um líder de outra denominação. A gente vê isso às vezes, mentira, às vezes não, a gente vê isso demais. É só você dar dois cliques no YouTube e você vê lá os líderes se pegando, sabe?
não são nem tudo isso, mas eles estão lá brigando por título, por posição, por reconhecimento. E vamos combinar que o que eles estão em busca é de coisas de homens. Eles não estão em busca da aceitação de Deus. A aceitação de Deus é aquilo que Jesus fez, se sacrificou. Quando eles estão lá na mesa, a última ceia, e no meio daquele momento, era o último momento deles com Jesus. No meio daquele momento, o que que os discípulos começam a fazer? Disputar para quem vai ser o maior no reino de Deus. Quem é o maior entre os discípulos? Ah, Jesus está dizendo que vai embora, né? E quem vai ficar no lugar dele? Quem é o maior? Aí, no meio dessa discussão, o que é que Jesus faz? Tira lá seu manto, se prostra aos pés dos discípulos e começa a lavar os pés deles, dando um exemplo de que o maior no reino dos céus é o menor aqui. E o menor aqui é aquele que serve mais, né? Essas disputas por títulos são coisas de homens. A gente não vê, poucas vezes a gente vê. Eu acho que eu nunca vi. Ninguém brigando para lavar o banheiro da igreja. Não, deixa o banheiro é comigo. Hoje sou eu. Às vezes você vê alguém até brigando para pagar uma conta de energia da igreja, porque aquilo não passa batido. Eu dei aquele montante de dinheiro. Eu fui visto. Quem lavou o banheiro normalmente não é visto, né? Ninguém passa lá para ver se tá tudo ok, né? Mas quem deu a oferta, às vezes até o PR chega, olha, pessoal, recebemos a oferta. Aquela pessoa se enche, se vai dessa. É glória de homem, né? É honra de homens, né? A orientação de Paulo, a orientação de Pedro, é cada vez mais a gente abandonar esse tipo de desejo, de anseio, de cuidados. É, a gente realmente vem ver, como João falou, o amor ao próximo, como Jesus falou, né? O amor ao próximo. E o amor ao próximo está sempre envolvendo serviço. Servir, 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 servir. E cada dia que passa, eu consigo. Você é filha única de pais separados, viu? Tá de parabéns. Mas cada dia que passa, o que eu percebo, pelo menos eu, eu, né, eu comigo, eu tenho amadurecido demais. Nesse sentido de diminuir cada vez mais o meu ego e entender que nada sou. Cada vez mais eu entendo que menos ainda sou. Que tudo realmente está na coordenação do Espírito Santo. O grande é Ele, o maioral é Ele, né? Quem dá vida, quem mata é Deus, quem tira e bota é Deus, e por aí vai, né? Os apóstolos estão cuidando de fazer esse alerta mais uma vez para a gente. Dentro do Novo Testamento, a gente tem poucos autores, mas percebe que praticamente eles se repetem muitas vezes nas instruções que eles dão à igreja. Eles não estavam pregando para as mesmas igrejas. Pedro estava cuidando de algumas, Paulo estava cuidando de outras, né? E eles estavam lá cuidando, cada um do seu ministério, um ia mais longe, mas cada um estava cuidando de um canto. Eles não estavam todos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, eles estavam cuidando daquela igreja ali, naquele estado, naquela cidade. E ver que os problemas eram os mesmos. Por quê? Porque o problema está no homem, né, gente? Onde tem homem, aí. Onde tem homem, tem erro, tem falha. E vai sempre ter que ter o cuidado, a exortação, o ensino, enfim. Aí, olha só como o Pedro vai continuar. Eu achei isso aqui muito legal. No verso 2: Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra. Então, imagina um bebê, né? O bebê de um ser humano, ele é completamente incapaz de sobreviver sem o cuidado dos seus pais, ou pelo menos de um tutor, de um adulto, de alguém que tem um pouco mais de consciência do que ele, né? Que às vezes a gente vê crianças cuidando de crianças, mas ele é incapaz de viver sozinho, não dá, ele não vai longe sozinho, ele vai morrer.
Ele precisa de alguém para alimentá-lo, para limpá-lo, para banhá-lo, né? De colocar no lugar adequado para dormir, de proteger, né, dos inimigos, de adversários, de predadores. O bebê, o humano, é completamente dependente. E Pedro, ele está falando para sermos exatamente assim, completamente dependentes. Sejamos como bebês recém-nascidos. Ele nem falou um bebê de 2 anos. Um bebê um pouquinho maiorzinho, ele até sabe ir lá pegar a mama da mãe. Eu estava com uma cliente que estava com sua filhinha. A menina não mamava mais, né? Já a menina grandinha, sei lá, deve ter seus 3 aninhos, 2 para 3 aninhos, a menina não mama. Mas a menina, com essa idade, ela tinha a capacidade de ir na mãe, sentar no colo da mãe, tirar a roupa da mãe, pegar a mama e mamar, por diversão, enfim, porque não tinha mais leite. Mas ela tinha essa autonomia já. Mas ele não está falando desse tipo de bebê. É um bebê, ainda precisa de cuidado, sim, mas ele fala de um bebê ainda mais bebê. É o bebê recém-nascido, totalmente dependente. E ele fala para sermos assim, como bebês recém-nascidos, desejar o leite sincero da palavra. Qual é o leite sincero da palavra? O leite é o nutriente do bebê. Única e exclusivamente. Não tenta dar uma feijoada para o bebê, ele vai passar mal, capaz até de morrer. Então, o bebê tem que ser o leitinho mesmo. De preferência, o materno, da mãe, não é da vaca, não é da cabra, do camelo, é da mãe. Então, nós devemos ser dependentes desse tipo de alimento, totalmente dependentes. Que alimento? A palavra de Deus. Quando a gente tem esse conhecimento da palavra de Deus, olha, primeiro ele manda a gente abandonar as coisas do mundo. Mas como é que a gente vai ter esse entendimento e como a gente vai ter um outro comportamento? Como é que a gente vai adquirir um novo proceder? Se o velho a gente está deixando para lá. Como a gente vai adquirir um novo proceder? De onde vem esse novo proceder? Da nossa cabeça? Não, da nossa cabeça a gente vai continuar fazendo as coisas erradas, né? As coisas do velho homem. Não, é da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Esse novo homem que tem que nascer de Deus, esse recém-nascido. Eles têm que estar sendo alimentado, nutrido pela palavra de Deus. Quando a gente percebe dentro das nossas igrejas, né, as pessoas novatas chegando, se elas não forem nutridas da palavra de Deus, se elas forem nutridas, por exemplo, de oração forte, não se converte nunca. Eu tenho até muito medo desse tipo de coisa. Eu estava conversando com uma evangelista e ela falou, a mãe dela não é convertida, já é uma senhora. E ela dizendo que essa mulher tem muita resistência de aceitar Jesus, de abandonar o orgulho, né? A resistência dela é abandonar o eu. Então ela tem resistência de aceitar Jesus. Mas a vida está tão desgraçada que ela aceita ir sexta-feira na igreja. Eu fico preocupada. Porque vai lá sexta-feira e ela vai receber uma oração de libertação, concorda? Vai sair lá, em nome de Jesus, sai. E algo vai sair. O mal vai sair. Recebeu uma ordem. O mal sabe que ele tem de obedecer à autoridade do Espírito Santo. O mal vai sair. Tenha sido essa ordem dada pelo pastor, pelo obreiro, pelo bispo, pela autoridade espiritual, cheia do Espírito Santo. O mal vai ter que sair. Ele vai sair. A questão é: essa pessoa vai continuar vazia? Ela vem no dia seguinte buscar esse leite puro? Ou ela simplesmente vai continuar vivendo a vida para voltar na outra sexta? Nesse intervalo de tempo, gente, o que saiu voltou com mais 7 piores. Eu fico preocupada. Será que adianta a pessoa estar indo lá só para receber uma oração? Ah, está indo na igreja. Será que vai melhorar se ela for só para receber uma oração? Por isso que a gente tem que acompanhar e chamar ela para uma reunião onde tenha ministração da palavra. Todos os outros dias existe algum nível de ministração da palavra. Mas chamamos especialmente, na nossa denominação em particular, né? Quarta e domingo, onde realmente a gente vai sentar para buscar o Espírito Santo. E observamos que atualmente a nossa igreja ela tem
entendido tanto a necessidade do Espírito Santo nesses últimos dias, que praticamente todos os dias tem busca do Espírito Santo. Praticamente todos os dias tem busca do Espírito Santo. Mas essa pessoa só recebe aquela oração de libertação, aquela ordem de libertação, e ela não recebe o alimento puríssimo, que é a palavra de Deus. É preocupante, é delicada a situação dessa pessoa. Realmente, ela tem que estar dependendo do Espírito Santo, senão não se converte. Fala, Maiana, você levantou a mão aí? Quando ela vai para receber a oração, né? Porque nem todo mundo que vai na sexta-feira vai só para receber a oração, porque tranca o coração. É, nas reuniões de meio-dia, na sexta-feira, às vezes tem muita gente, às vezes tem mais obreiro do que povo e tal, então dá para a gente dar uma passeada no salão e ver a coisa toda. E tem uma senhora em específico que agora ela está indo à tarde de novo, que ela some. E na hora da oração, em vez dela fechar os olhos e se concentrar para se libertar, ela fica olhando para a vida dos outros. Aí ontem aconteceu um negócio bem legal, né? Eu estava aqui sem condições nenhuma de ir para a igreja, eu não tinha como ir. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Nem que eu saio daqui 9h30, eu vou andando até chegar lá, mas eu vou. Aí quando eu cheguei lá, cheguei até cedo, fiquei conversando com uma senhora. Depois que começou a reunião, a obreira me pediu para ficar lá na EBI enquanto ela ia pegar um notebook. Eu voltei, já tinha começado a oração forte, e uma das crianças começou a chorar na EBI do nada. E eu perguntando o que foi, o que foi, o que foi, essa menina chorando. Eu falei, pronto, meu Deus, vão dizer que eu bati na menina. Aí a tia chegou, eu fui pro salão, eu entrei no salão, eu olhei assim, tava todo mundo em algumas pessoas, e só tinha assim o meio, que era mais complicado para passar, porque ia interromper quem estava orando. Aí eu olhei para uma senhora, a, justamente que estava com a criança chorando lá na EBI. Aí eu olhei assim e falei, eu vou lá. E essa senhora, ela nunca tinha manifestado antes. E ontem ela manifestou. Não é que também ela não abriu o coração, mas de tanta ajuda, de tantas pessoas que estão intercedendo por ela, o Espírito Santo começou a agir e ela estava lá. E realmente ontem foi aquele dia que o mal não suportou mais esconder, porque duas vezes antes disso eu orando nela, eu vi que ela trancou o coração. Na hora que ela começou a passar mal, ela deu aquela segurada. E eu tô olhando, tô orando, ela manifesta a outra que também manifestava direto, 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 parada olhando para a mulher. Eu, quase que eu digo, demônio, fica amarrado aqui que eu vou ali buscar seus amiguinhos. Pô, você tá ali para buscar por você. Mas a pessoa, ela quer se esconder debaixo de uma capa que eu tô bem porque eu não manifesto mais. Só que feliz de quem manifesta. Porque o mal está saindo e ela se deixar o mal sair da vida dela, independente da forma que se manifestando ou não, ela está buscando a mudança. E essa senhora direto é isso, dá vontade de chegar lá no pastor e falar, pastor, conversa com o fulano ali, que ao invés de se concentrar, ela tá lá olhando a vida dos outros, o pau quebrando e ela lá de olho aberto. Aí na hora que o pastor fala da palavra, ela dá um show assim, eu fico olhando, enganador, miserável, Deus me perdoe, mas eu não dou conta disso, não. A pessoa quer viver debaixo da capa que ela tá bem para não mostrar para os outros que ela precisa de ajuda. Ela não é humilde. Aí depois fica dizendo que Deus não faz na vida dela, que não acontece, mas não é. Ela tá querendo enganar Deus. Ela tá enganando a si própria. A gente vê pessoas que começam a chegar depois da oração forte na igreja, mas está dizendo, depois que a oração forte já está terminando ou na metade, vai dizendo, não, eu estou lá toda sexta-feira, eu estou liberta, mas no fundo sabe que não está liberta. E uma criança, a criança pode até mentir, que o pessoal diz que criança não mente, mente sim, e como mente. Mas ela fala, chega uma hora que quando você pressiona, ela fala a verdade. E essas pessoas não, elas são humildes para reconhecer os erros, e essas pessoas não. Elas têm a maldade de ficar ali, ó, perdendo o próprio tempo delas, a oportunidade que Deus dá de salvação, porque Paulo e
Pedro, eu estava lendo Filipenses e agora eu estou em Colossenses, na minha meditação particular. E eles estavam falando justamente disso. Paulo estava falando justamente disso. De você reconhecer sua condição, de você se submeter ao homem. E, e a gente vê que eles estão falando não é para a pessoa do mundo, é para a pessoa da igreja. Uns são os judeus e outros são os gentios, mas com as mesmas necessidades. E Deus ele está ali para suprir todo mundo, só que o orgulho não deixa. É um querendo ser mais orgulhoso do que o outro, está com problema de caráter até espiritual. O problema do mundo todo mundo tem, mas ele prefere ficar escondendo aquela sujeira do que ir lá e procurar por ajuda. Não procura esse leite puro que tem todas as condições de formar a vida, porque diz que o leite materno e o ovo são os alimentos mais completos. O ovo porque ele fornece a vida e o leite porque ele sustenta uma vida até certo ponto. E a pessoa ela não quer buscar isso em Deus. Ela ela quer que Deus faça o que ela quer que ele faça, mas não quer se render a ele. E o apelo deles é justamente esse, é você reconhecer que você necessita de Deus como seu salvador, como seu pai, como seu escudo. E é isso que o ser humano não quer, viver debaixo da ordem de outro, porque a gente percebe que tem uma distinção até do povo com os obreiros. Não quer que se for um obreiro deixa, se for um colaborador não deixa. Se for um obreiro não deixa, mas se for um pastor deixa. Então, eles querem impor condição para eles serem abençoados, sendo que quem está precisando é eles. E se a gente for falar isso, a gente ainda está sendo errado. Pois é. E dentro disso aí que você falou, da pessoa ter esse orgulho, essa resistência em se quebrantar para Deus, a gente percebe justamente isso que Pedro está falando, quando ele diz para abandonar malícia, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Você imagina o bebê recém-nascido fazendo isso? Não. Você acabou de falar que criança mente, é verdade, mente. Mas o bebê recém-nascido não. Ele ainda não tem essa capacidade. Ele é totalmente dependente. Ele não tem essa capacidade. Com o passar do tempo, ele vai desenvolver isso. Ainda bebê, vai aprender a mentir. Aprende a mentir desde bebê, né? É o ranço da humanidade, terrível, né? Mas o bebê recém-nascido não, cara. Quando ele chora é porque ele realmente está sentindo dor, é porque ele está com fome. Ele está sendo sincero. É o que ele pode manifestar, é o choro. O máximo que ele vai fazer é dar um risinho. O bebê não ri muito. O bebê não tem essa expressão. Com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo essas expressões. Por quê? Porque vai copiando o pai e a mãe. Vai copiando os tutores, as pessoas que estão ao redor. Ele vai imitando, aquilo ali vai sendo aprendido, né? Mas, de verdade, o recém-nascido, ele foi muito específico. Não é qualquer bebê, é o recém-nascido. Ele não tem essas coisas, ele não tem essa malícia, ele não tem essa maldade. Ele é realmente quando você chega dentro da igreja desesperado. É muito puro, né? Quando eu cheguei na igreja, para mim, obreiros eram pessoas realmente santíssimas, os pastores, cruz credo, né? E outra, eu via os membros como pessoas santíssimas. Eu via os membros como pessoas especiais para mim, tirando eu que acabei de chegar. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Mas todas aquelas pessoas que estão lá, elas já estão lá, caramba, elas são de Deus. Eu perdi muito tempo. Aí você começa a amadurecer, né? Você começa a crescer, você deixa de ser o bebê recém-nascido. Aí você vai observando o comportamento de um, o comportamento de outro, e você vai começando a tecer seu julgamento, sua forma de pensar, enfim. Aí você vai apodrecendo dentro da igreja. Você começa a apodrecer de novo dentro da igreja. Aí você começa a tomar as cacetadas do Espírito Santo, né? Você tomou as cacetadas da vida, você veio para a igreja. Aí dentro da igreja você começa a ficar perturbado de novo. Pronto. Aí você toma as cacetadas do Espírito Santo e aí você vai se convertendo. É o processo mesmo. Tranquilo. O que não pode é ficar parado nesse processo. Tem que continuar. E aí, pronto, você vai se aprofundando mais na palavra e você realmente vai amadurecendo espiritualmente. E isso tem que acontecer. Não tem como a gente ter uma vida de evangelho longeva. Não estou falando de ser evangélico. Estou falando de você ter uma vida de evangelho longeva até Jesus voltar, sem desenvolvimento, sem maturação espiritual. Não tem como.
Não tem. Se ficar parado lá, esquece. Tu vai demorar, pode até ficar na igreja, mas salvação está comprometida, tá? Salvação está comprometida. Então, Pedro está dizendo que é para a gente ser como um bebê, completamente dependente, completamente sem malícia, completamente confiante. Confiante o quê? Nas pessoas, nos pastores? Não, em Deus. As pessoas, com o passar do tempo, elas começam a ficar, ou melhor, quando elas chegam, muitas, muitas, não vou dizer todas, não, muitas, elas chegam confiantes, né, por conta de terem assistido o programa na televisão. Elas chegam confiantes no pastor, porque o pastor disse que se beber aquela água vai ser curado, porque o pastor disse que se receber aquela unção vai ser protegido, porque o pastor falou aquilo, então vão confiando no pastor. Depois elas vão amadurecendo e começam a confiar em Deus. Tudo bem, problema nenhum. O problema é você eternamente confiar no pastor. Ah, o pastor é mentiroso, o pastor não presta. Longe de mim falar um negócio desse, está repreendido. É homem de Deus, é vaso santo, vaso de honra usado pelo Espírito Santo. Mas o que eu estou falando é que sua dependência agora tem que se tornar em Deus. Então, quando você tem um aperto, você vai ligar para o seu pastor? Não, você tem que ligar para Deus. É você orar. Estava falando com uma moça há uns dias atrás e ela dizendo que a vida está muito apertada, a vida financeira apertado, né, uma agonia, não sei o quê. Eu falei, não, possível. Aí eu já fui com minha malícia. Você não é dizimista fiel. Eu já fui rasgando. Não, eu sou dizimista fiel. Por que eu disse que ela não era dizimista fiel? Porque ela disse que não congrega em igreja nenhuma. Mas ela disse que é. Então, quem sou eu para dizer agora que ela não é? Pronto, você é dizimista fiel. Ok. Então, minha amiga, cobre de Deus. Ah, mas espera aí, que não é isso que é para eu cobrar de Deus. Deus não está aqui esperando que eu fique apegada às coisas materiais. Pô, e tu vai cobrar isso de quem, cara? Não é de seu pai, não. Quem é o dono do ouro e da prata? É sua mãe? Não, pô, é seu pai celestial. Você se tornou filho de quem? De Deus. Você é herdeiro do quê? De Deus. O que é que Deus tem? Tudo. Você vai cobrar de quem? De sua mãe, do governo, Bolsa Família? Por favor, cara, vai cobrar de Deus. Isso é uma questão de inteligência, maturidade espiritual, né? E a pessoa não vou falar assim com Deus. Ué, você vai falar com quem? Aí a gente chega lá em Malaquias 3:10, né? Nossa, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, ele deixou escrito, ele deixou escrita, porque aquilo era para mim. Aquilo era para mim. Então eu tenho que aprender com aquilo. Provai-me nisto. O que que eu vou fazer? Deus, eu sou fiel. Cadê a contrapartida? Não tem pecado nisso. Por quê? Porque eu estou como uma criança dependendo da palavra, confiando, apegada, confiadamente à palavra de Deus, que diz: provai-me nisto. O que que eu vou fazer? Vou cobrar a Deus. Pai, eu não tenho outro para me dar. Abre as portas, faz aí alguma coisa, me dá uma ideia, por favor, mas me tira dessa aflição. Qual é o mais fácil? Vai no banco, pega um empréstimo. Fala com a mãe, pega um empréstimo. Fala com seu melhor amigo, pega um empréstimo. Um empréstimo que de repente você não vai conseguir pagar. Aí criei uma inimizade. Falava com minha irmã essa semana isso. Pô, Nai, cadê fulana de tal? Ah, Lia, me afastei. Que eu emprestei um dinheiro, ela disse que ia me pagar, já se passaram não sei quantos anos, ela nem toca no assunto. Perdi a confiança. Acabou a amizade. É verdade. Para você emprestar dinheiro, ou você não precisa daquele dinheiro, dois, ou você não precisa daquela amizade. Mas um dos dois você provavelmente vai perder. Ou o dinheiro, ou o amigo. E pode acabar perdendo os dois. Então, não é mais fácil você chegar e confiar no seu Deus? E realmente esperar que ele faça o que ele prometeu que ia fazer, a não ser, lá vou eu com minha malícia, que você não seja fiel. Não, mas eu sou fiel, então acabou, gente. Vamos viver pela fé, não é isso? Isso é só um exemplo, né? Mas
verdadeiramente muita gente vai confiando no pastor. E quando é você que leva, né, o convidado, às vezes o convidado vai confiando em você. Aí você é obreiro, o convidado vai confiando em você. A pessoa tem um BO dentro de casa, liga para você, ô, vem aqui, ora aqui por mim, ora aqui pela minha casa, ora aqui pela minha família, meu filho tá assim, minha mãe tá assado, ora aqui, ora aqui. Pô, mas você também não tem boca para falar com Deus? Onde é que está escrito que Deus só ouve a oração de obreiro? Tem até uma música que eu acho muito bonita de Cassiane, né? Deus não rejeita a oração é alimento para Deus. Então, pode falar do seu jeito, ele está te ouvindo. Meu Deus, ele ouve o candomblezeiro, ele ouve o marginal, lá na boca de fumo. Não vai ouvir a gente que está, pelo menos, buscando santidade, que se propõe a ser filha de Deus. Ele não vai nos ouvir? Não tem como. Ele, claro que ele ouve. E a gente não precisa de subterfúgio, a gente só precisa ser como um bebê recém-nascido, abandonar malícia, o engano, a mentira, a hipocrisia, né? A capa, que é a capa aí que Maiana está falando, né? De você dizer que é crente, mas você viver como uma pessoa do mundo, né? Confiando nas coisas do mundo, né? Você não tem inveja, você não achar que a pessoa está lá, não é porque ela fez por onde, né? Não é porque Deus abençoou, não, ela está ocupando o lugar que é seu. Absurdo, absurdo, né? Não. Você tem que abandonar essas coisas, a maledicência, né? A boca que profere coisas ruins a respeito de terceiros. Enfim, seja como um bebê recém-nascido, desejai o leite sincero da palavra. Para quê? A fim de que possais crescer. Então, não tem como eu crescer com Cristo, crescer na minha vida espiritual, se não for por meio da palavra de Deus. E o que adianta eu ler se não praticar, né? Então, eu vou abandonar o velho homem, né? Pedro está dizendo assim, ó, abandona essas coisas aí do mundo, né? Juntando com o capítulo 1, que ele já falou um monte de coisa, ó, abandona essas crecas aí. Abandona esse ranço do mundo, essas, essas máculas que o mundo colocou dentro de você. Abandona. E agora, meu, vai viver da palavra. Valer, estudar, meditar, não entendeu, peça ao Espírito Santo. Peça a Deus sabedoria que ele liberalmente dá. Está escrito isso na invenção de Lívia. Está escrito. Então, pede a Deus sabedoria, ele vai te ensinar. Você não precisa de terceiros para isso. Ok? Então, desejai o leite sincero da palavra. E é interessante aqui isso também. A gente pode pensar em outro viés. Hoje as pessoas estão lendo a palavra, mas do jeito que convém, né? E a gente vê hoje pessoas querendo até reescrever a Bíblia. A Bíblia está desatualizada. A gente tem que reescrever porque ela não se adequa mais à humanidade de hoje, aos tempos de hoje, aos tempos modernos. Essa palavra está ultrapassada. Nunca, nunca. Não vai se passar um pingo do i, um tio. Essa palavra se cumprirá até o fim. Uma vírgula não vai ser perdida. Essa palavra vai se cumprir até o fim. A gente passa, mas a palavra de Deus vai continuar. Eu creio que a gente tem poucos anos de vida nessa terra, mas se tiver um milênio ainda nessa terra para se viver, a palavra de Deus não vai passar. A gente morre, mas a palavra continua. Então a gente tem que viver a base disso aqui. E temos que não deturpar a palavra. É o leite sincero, é a palavra pura. Não é a gente querendo inventar coisa em cima dela. Não, eu entendi que foi assim. Pô, mas foi isso que ele falou? Não, mas eu entendi assim. Mas foi você que entendeu? O Espírito Santo te revelou dessa forma? Porque o Espírito Santo não vai falar loucura, gente. Senão não precisava estar escrito. Eu li uma vez, recente, eu li uma loucura dessa. Tava lá o pastor pregando, e o pastor estava pregando o quê? A palavra. Muito bacana, a pregação muito forte. Ele estava pregando a palavra. E aí nos comentários, que absurdo vocês acharem que Deus precisa da Bíblia para falar com os homens. A Bíblia está deturpada. Deus hoje fala diretamente com os homens no coração. Diacho, velho. Aí você lembra logo do quê? Coração é desesperadamente
enganador e corrupto. E as pessoas estão vivendo assim, né? Mas Paulo já disse que era para a gente viver segundo a palavra, e Pedro está aqui dizendo: olha, a mesma coisa. Desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo, né? É bom, benévolo, é bom. Você já provou que Deus é bom? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já provou. Você que está ouvindo isso aí agora, eu tenho certeza que você já provou que Deus é bom. É só você, ó, puxar o ar com seus pulmões. Passa um minuto sem respirar e você vai ver como faz falta o ar. E ele dá de graça pra gente. Eu não vou nem falar do resto. Então Deus é muito bom. Você já provou que Deus é bom? Então obedece a Ele. Segue a Ele, busca conhecer, busca entender o que é que Deus quer de você, o que é que Deus quer da gente, o que é que Ele espera de nós. Se a gente não buscar aprender, se a gente não buscar esse leite sincero da palavra, a gente não cresce. Chegando-vos para Ele, verso 4, como uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Nós devemos nos chegar a Jesus, que é como uma pedra viva. E aí a gente para um pouquinho aqui para a gente falar sobre pedras, e especialmente a pedra viva. Se você procurar algo a respeito do significado de pedras vivas, você vai ver muita coisa na internet. Mas houve algumas coisas que eu ouvi, e uma em particular me chamou bastante atenção, que pedra viva é aquela que se permite ser lapidada. Tem pedras que elas são tão duras, que elas não se permitem ser lapidadas, elas lascam, mas elas não são lapidadas, elas não são cortadas, elas não conseguem ser performadas, trabalhadas. Elas são tão duras que nada penetra ou, quando isso acontece, lasca, ela se parte, se quebra e não presta para nada. A pedra viva é uma pedra que, sim, ela é lapidada e ela tem uma, uma posição especial dentro da construção. Estamos falando de pedra viva, não necessariamente da pedra angular, que é um outro termo usado também para o Senhor Jesus. Pedra angular, pedra de esquina. São pedras que são referenciais em uma construção. Mas a pedra viva não é ainda essa pedra de esquina ou a pedra angular. É uma pedra que se permite ser lapidada, permite ser cortada, trabalhada. Quando essas pedras elas são cortadas, não sei se vocês já participaram de alguma construção com pedras. Com tijolo, tenho certeza que todo mundo aqui já viu como é que faz a construção de uma casa com tijolos, mas com pedras. Então o cabra vai lá, ele corta a pedra. E a pedra que é cortada, pedra viva, ela vai e é colocada na construção. E ali são empilhadas de acordo com a necessidade do engenheiro, do construtor. Mas aquela pedra que ela não prestou, ela é colocada de lado e largada. E por isso, às vezes, chamada até de pedra de tropeço, porque aquela pedra é rejeitada. A gente vê o Senhor Jesus também sendo comparado a uma pedra de tropeço, não porque ele não foi lapidado ou não se permitiu ser trabalhado pelo próprio Deus, mas porque foi rejeitado, largado lá, como uma pedra morta, uma pedra sem serventia. Então, quando aquela pedra é jogada lá no meio do campo, no meio do terreno da construção, tem um nome para canteiro de obras, né? No meio do canteiro de obras, aquela pedra largada, com certeza, vai servir de pedra de tropeço. Alguém vai tropeçar, vai cair, vai causar um acidente.
que ela não deve ser largada lá. As pedras abandonadas, rejeitadas, acabam servindo de pedra de tropeço. Mas essas pedras que se permitem ser lapidadas, elas são utilizadas na construção e elas vão formar uma edificação. Parece muito com a ideia da construção de um templo para Deus, da igreja de Deus. Chegando-vos para ele como uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Os homens reprovaram e rejeitaram Jesus. Mas ele disse que é para nós nos achegarmos a ele e é para nós nos assemelharmos a ele. Ele vai falar isso no verso seguinte. Vós também, como pedras vivas, não só Jesus, nós somos pedras vivas, claro que, se nos permitirmos ser trabalhados por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, no meio desse trabalhar, pode usar homens. Eu digo para vocês que a maior parte das vezes Deus vai usar homens para nos lapidar, outros seres humanos. Por quê? Porque esses outros seres humanos são vasos que contêm o Espírito Santo e eles estão aqui para interagir com a humanidade, influenciar a humanidade. E dentro da igreja, isso acontece demais. Um influencia o outro, um burila o outro, um trabalha o outro, né? Então, uma pessoa, exemplo, tá, pessoal? Chega agora na igreja, né? É uma pessoa que dá trabalho. Você já é madura. Você meio que não tem paciência para as coisas de crianças, crianças na fé. A pessoa, você acaba ensinando uma vez, toda feliz. Você ensina a segunda, né? Já meio que perdendo a paciência. Você ensina a terceira, já meio de saco cheio. Quando chega na quarta vez, você já está pedindo arrego ao Espírito Santo. Mas aquela pessoa está lá e de repente para burilar você. Em que ponto? Na sua paciência. Te tornar ainda melhor, aperfeiçoado na paciência. Mas então, nós, dentro das nossas relações interpessoais, dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você vai acabar precisando praticar a sua lapidação. O Espírito Santo vai participar? Vai participar. Mas boa parte do trabalho é você que vai fazer. Boa parte do trabalho é você. Como? Negando o seu eu. Então, eu vou negar a minha intolerância, a minha impaciência, e eu vou parar para ensinar mais uma vez. E assim, praticar a paciência. E vou me aperfeiçoando nisso. E assim é, tá? Então, nossas relações são necessárias. E o Espírito Santo vai usar uns aos outros para que isso aconteça. E é uma atitude nossa de querermos sair do nosso estado de meninice para crescermos. É muito mais fácil se a gente crescer pelo aprendizado com a palavra de Deus. Muito mais fácil. Mas a gente aprende muito também com a nossa comunhão dentro da igreja, com as falhas um dos outros, com os erros um dos outros, com os pecados uns dos outros. A gente aprende, tá? Enfim, vós também, como pedras vivas, sois edificados, uma casa espiritual. Então, se nós nos permitirmos ser lapidados, nós vamos ser edificadas. Se seremos edificadas, pessoal, então entenda. Eu vou estar em cima de uma de vocês e uma de vocês vai estar em cima de mim e outra de vocês vai estar em cima de mais de nós. E assim vai. É uma construção onde cada um vai ter a sua devida função. O importante é a gente desempenhar o melhor possível, com a maior diligência possível, a nossa função que nos foi confiada. E aí a gente vai nos aperfeiçoando, sendo aperfeiçoados, nos aperfeiçoando. Como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. A igreja, o corpo, nós somos uma casa.
Nós somos uma grande família. Então, dentro da sua família, tenho certeza, certeza, minha malícia falando, certeza, que tem alguém dentro da sua casa que você não se fala, ou que não fala com você. Você gosta disso? É algo que te traz alguma alegria? Nenhuma. Isso dentro da sua casa. As pessoas, às vezes, são incircuncisas, né? Incrédulas. Pode até ter cristão no meio, mas já vê é mais difícil, né? Você não falar com outro cristão. Agora, imagina isso dentro da casa de Deus. Não vou falar com fulano, porque fulano é assim, ciclano é assado. É melhor não me misturar. A pessoa tem pecado? Aí eu vou até dizer para você, realmente, se cuide. A pessoa está no pecado e não quer se consertar. Larga lá. Agora, a pessoa só tem um jeito dela e você não quer companhia com ela? É, talvez o problema não seja a pessoa lá, né? Talvez o problema seja você. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, uma casa espiritual, um sacerdócio santo. O que que o sacerdote faz? Representa o povo perante Deus. Nós estamos aqui para representar o povo perante Deus, para aproximar as pessoas para Deus, para apresentar as pessoas a Deus. Nossa função. Somos um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Eu tolerar o meu irmão é um sacrifício espiritual. Eu amar o meu próximo, sacrifício espiritual. Eu abandonar as minhas velhas práticas, sacrifício espiritual. Parar de mentir, falar a verdade, sacrifício. Abandonar a capa, sacrifício espiritual. Aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Olha a ideia aqui do sacrifício. O sacrifício espiritual é aceitável a Deus. Deus está vendo o nosso esforço em negar o nosso eu para viver para Ele. Negar o nosso eu para viver para Ele. Viver a vontade dEle. O que que o Senhor quer de mim, Deus? Eu quero isso, isso, isso. Tá bom, tá difícil, tá? Mas tudo bem. Portanto, porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal, uma pedra angular, a principal pedra angular, eleita e preciosa. Em Sião, a principal pedra, não sou eu e nem é você. É óbvio que ele está falando do Senhor Jesus. Em Sião, em Jerusalém, já falamos que Sião é um novo é um outro nome para Jerusalém, uma outra referência para Jerusalém. Monte Santo é uma outra referência para Jerusalém. Lugar santo, aquele lugarzinho ali é predileto para Deus, entendeu? Deus escolheu aquele lugar no mundo inteiro como um lugarzinho é dele, ali é santo, separado para ele. Mas enfim, eis que ponho em Sião a principal pedra angular. Essa pedra aqui, pessoal, ela já é diferente de pedra viva. A pedra angular é uma pedra que une paredes. Ela cria ângulo, unindo paredes. Então não é uma coisa solta, é algo que cria equilíbrio e unidade. Se não fossem as pedras angulares, eu vou pegar uma imagem dessa, depois vou jogar lá no grupo. Se não fossem essas pedras angulares unindo paredes, as paredes estariam soltas e elas cairiam cada um para um lado. Mas nós somos edificação santa. Então nós estamos unidas por essa pedra angular. Não é uma pedra viva tão somente, é uma pedra angular que ela une nós umas às outras. Ela nos une. Eis que põe em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa. E aquele que nela crê não será confundido, obviamente, mais uma vez, estamos falando de Jesus Cristo. E assim, para vós, os que credes, ele é precioso,
mas para os desobedientes. A pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a pedra da esquina, a mesma coisa que pedra angular. A pedra que está lá, unindo o corpo de Cristo. Os construtores, vamos entender aqui, os fariseus, nesse primeiro momento. Os fariseus, os próprios judeus, rejeitaram a Cristo. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles, para que também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Lembra que eu falei há pouco sobre a pedra que não é trabalhada ou a pedra que é desprezada? Os judeus entenderam que Jesus era uma pedra a ser desprezada. Não era uma pedra viva, não era uma pedra angular, não era a pedra principal, não era a pedra de esquina. Ele não era nada. Ele era uma pedra. Largaram lá. Jesus serviu de pedra de tropeço. Primeiro, Pedro fala que aquele que confia nessa pedra não será confundido, mas aquele que despreza tropeçar. E olha o que ele fala. E uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Quer dizer que eles foram predestinados, existem pessoas predestinadas a estarem perdidas e desconfiadas de Cristo, rejeitar a Cristo, pessoas que vão rejeitar Cristo. Já tem gente determinada assim no universo que vão rejeitar Cristo. Não, não é isso. Mas aquelas que desprezaram a Cristo vão tropeçar na palavra, vão se tornar desobedientes. E o final delas é sofrer as consequências. Elas estão destinadas a sofrer as consequências daqueles que rejeitaram a Cristo. Certo? Então, aqueles que rejeitaram a Cristo vão tropeçar, vão cair. Aqueles que aceitaram, não. Esses daí não serão confundidos, pelo contrário, serão edificados sobre esse firme fundamento. Paulo falou sobre isso. João falou sobre isso. E está aqui Pedro falando a mesma coisa. Nosso fundamento é Cristo. Se a gente não tiver como base Cristo, se a gente tiver como base a oração forte do pastor, do bispo, a fé da minha mãe, que ela que me levou na igreja, né? A fé do meu marido, que ele é muito fervoroso. Se eu tiver como base outras coisas que não seja de verdade Jesus Cristo e o seu evangelho, a sua palavra, então a gente está perdido, nós vamos tropeçar, cair, né? Qual é a consequência desses daí? Vão ser destinados ao fogo que arde com fogo e enxofre, a destruição. Pessoal, eu estou vendo aqui que o tempo está bem avançado. E estamos ainda no verso 9. Quer dizer, vamos para o verso 9. Eu vou parar aqui no verso 10, tá bom? Ou melhor, eu vou parar aqui no verso 9 mesmo. A gente vai continuar isso aqui na, na terça não, na quinta-feira, né? Terça é Natal, a galera vai estar com sua família, todo mundo. Mas aí a gente continua na quinta-feira. E aí a gente vê se conclui esse capítulo, tá certo? Mas vale a pena essa discussão, assim. Maiana participou, tal. A Dona Maria participou. E eu espero, inclusive, que outras participem agora, nesse momento, que essa troca de experiência enriquece cada uma de nós. Mas então, até aqui, gostaria de saber o que ficou para vocês. Quem começa aí? Dona Rosa Pereira. Fala aí, Dona Rosa. Eita, Dona Rosa dormiu? Oi. Dormiu, né, Dona Rosa? Tô vendo. Não, não dormi, não. Eu estou numa sala que é muito, muito quente. Imagino. Faz muito calor. E aí eu estou chupando picolé. Faz pra cá. Tá certo. Aí saí um pouquinho da tela para me refrescar. Bom, o que eu entendi aqui, né, nesses capítulos, é que Pedro ele fala, né, que essas pedras, né, que ele cita, são as pessoas, para mim, né, o que eu entendi, são as pessoas
né? Que existem pessoas que elas podem ser transformadas porque ela permite ser transformadas. E tem outras pessoas que se tornam resistentes e ela acaba sendo aquela pedra de tropeço, né? E a gente vê isso, né, durante a nossa vida mesmo, tão somente no nosso dia a dia, mas a gente também vê muito na igreja. E eu sempre falo que os nossos olhares não podem estar nos burburinhos do caminho, o que se ouve, e sim direcionada somente a Cristo, para que a gente permita que nós possamos ser transformados. Muitas vezes a gente vai ser exortados, e a gente sabe que essa exortação muitos não gostam, né? E até se afasta, cria aquele tumulto, aquela briga. Eu já tive alguns problemas, não criados por mim, mas criado pela forma com que, da forma que eu vejo e que eu sou. Eu penso que a gente tem que, se eu estou num caminho que é o caminho de Cristo, né? Se eu estou nesse caminho, eu estou nesse caminho, ninguém vai me tirar dele. E às vezes, quando você é assim, você chama um pouco a atenção e aí as pessoas não te aceitam. E isso acontece muito comigo, mas hoje eu estou muito mais amadurecida por conta dos estudos e, né, por conta da palavra de Deus. E hoje não me incomoda mais isso. E antigamente me incomodava muito, né, o que as pessoas pensavam ou achavam, a forma que eu me portava. E hoje eu estou tão focada que não me preocupo mais com o que as pessoas pensam, digam ou falam, porque acredito muito nessa palavra que eu sempre falo, a Bíblia é a boca de Deus. Você não precisa da boca de ninguém, você precisa só da boca de Deus, que é a palavra. Ela diz muito, muito, né? E tem momentos que a gente está angustiado, nervoso. Vamos lá, vamos para a palavra que Deus vai falar com você. E Ele fala de verdade. E hoje eu não me preocupo. Fulano falou de você, Beltrano fez isso, fofocou, teve inveja. Eu não me preocupo com isso. Eu passo batido de tal forma que eu estou tão focada em encontrar a minha salvação, salvar a minha alma e salvar algumas pessoas que estão perdidas, que eu não me preocupo muito que falem. Estudando João, estudando Pedro, estudando Paulo, eu tive o entendimento que o amor é a base de tudo. Eles falam muito sobre esse amor, mas nem aquele amor sentimental. É um outro tipo de amor, que é muito mais profundo e que a gente tem que buscar mais. E hoje eu estou entendendo que nós somos pedras, podemos ser lapidadas, de acordo com o que nós vivenciamos. E Deus ele vai dar várias experiências para que nós possamos ser lapidados, né? Tem cada coisa que acontece na nossa vida que a gente faz assim, nossa, não vou aguentar. Mas ele sabe que a gente vai aguentar e que a partir daí a gente vai mudar. É como se balançasse a roseira lá, vou balançar bem. Ou ela muda, ou ela muda. Ou ela muda, ou muitos nem conseguem mudar, vai embora. Sai e vai embora. Né? Mas aqueles que perseveram e dizem, não, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou buscar, é aqui que eu vou mudar, é aqui que eu vou me realizar. Ele vai para o embate, ele vai para a guerra, ele vai com tudo e Deus tem a possibilidade de lapidar essa pedra. Ela jamais vai ser pedra de tropeço porque ela se deixa ser transformada. E nesse capítulo foi o que eu entendi, que nós precisamos ser pedra viva, que Deus possa modificar
que as aflições, as situações, as lutas, elas virão justamente para que você possa ser modificado. Porque se não tiver luta, como é que você se modifica? Como é que você vai saber que você está certo ou que você está errado? Entendeu? Então, a gente tem que aceitar e ficar feliz, porque essas lutas virão. Eu sei que desequilíbrio, a gente fica meio que torto, não vou aguentar, está difícil, mas vai para cima, porque vai passar, porque tudo passa. Esse é o meu entendimento. Muito bacana, dona Rosa, muito bacana. Quando a gente fala do tropeçar na palavra, ou a gente fala não, né, Pedro? Quando ele fala aqui do tropeçar na palavra, é interessante a gente entender o seguinte, que a palavra ela confronta com a gente, né? Então, por exemplo, a senhora falou aí, né, que anteriormente a senhora se preocupava com a maledicência alheia, né? O blá 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 das pessoas. Mas olha que interessante, a senhora estudou a palavra e não foram elas que mudaram, foi a senhora que mudou. A palavra ela confrontou com a senhora. E é o que ela faz, confronta a gente. E quem muda não são as pessoas, são a gente. As pessoas de repente continuam falando mal da senhora, sabe o que acontece, mas enfim. Mas a senhora já não se incomoda mais com aquilo, seus objetivos mudaram. Algo na senhora amadureceu, cresceu, né? A senhora começou a provar, né, do puro leite da palavra, e a senhora cresceu. E tá certíssimo. Então, o objetivo da palavra de Deus é justamente confrontar o nosso eu e obrigar a gente a se moldar. O Espírito Santo está nos ajudando nessa empreitada, revelando a nossa necessidade. Daqui a pouco você vai falar, Viviane. Viu? O Espírito Santo, ele vai provocar na gente, nessa mudança, nos revelando a necessidade. Agora, quem vai tomar a decisão de mudar ou não é a gente. Então, a senhora foi extremamente sábia quando a senhora se apercebeu que o mais importante nessa vida é buscar a sua salvação e tentar salvar o máximo possível de outras pessoas. E acabou, meu irmão. O resto é resto, sinceramente, né? Então, muito bacana aí sua colocação. Fala a dona Viviane. Todo mundo quer ouvir agora. Tá um calor violento mesmo. Tô procurando aqui um lacinho, não achei para prender o cabelo. Oi, meninas, boa noite. Eu vou falar até rápido que eu tô aqui, o celular tá descarregando, que o notebook tá ruim. O que Dona Rosa falou aí é interessante, que aconteceu comigo hoje no ponto de oração, né? Que é tipo o que tá falando aqui na palavra, né? Que Deus ele vai moldando a gente, vai transformando a gente, né? Que antes, quando a gente evangelizava, falava de Jesus, até para qualquer pessoa, quando alguém falava algo que eu não gostava, eu me sentia mal, ficava muito mal. Mas hoje foi uma prova viva de tanto a gente estar meditando aqui na palavra, tudo certinho. Eu ouvi tanta coisa hoje, gente, que vocês nem imaginam as coisas que eu ouvi hoje na rua. E nada disso abalou, nada disso. Olha, Deus te abençoe, tá bom. Outro dia eu vejo a senhora lá, tá tudo certo. Vamos seguir, gente, vamos seguir, vamos passando para outro, vamos ganhar almas. E é isso. O que a gente tem que fazer, Deus muda a gente, né? Ele muda o nosso interior, ele vai moldando a gente, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de, assim, a gente entender aquela pessoa. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma? Você entende melhor através da palavra de Deus. Você vai entendendo. Então, isso é magnífico. Ele vai mudando. Até hoje, eu ouvi uma palavra do Bispo Macedo, que eu achei também muito interessante. Ele falou sobre as tribulações, né? Que ele não gosta, e é horrível mesmo, gente. Você passar por tribulações é muito doloroso. É horrível, ninguém quer passar, mas Paulo disse que é bom a gente passar. Ele disse que é bom a gente passar, porque isso está moldando a gente, né? Está forjando a gente, está fortalecendo a gente, né? A passar por aquilo. E como Dona Rosa falou, vai passar, dói, vai passar.
dói. A gente tem que permanecer ali, firme e forte, que o Senhor Jesus está com a gente. E nada disso, nada importa, né? Ele está com a gente vai passar por aquilo, ele vai transformar, vai mudar a gente, vai tá tudo certo. Vamos seguir, né? A salvação da nossa alma, esse é o alvo, esse é o alvo. Não existe outro alvo, não existe. Então é isso, gente, que eu tenho que falar hoje sobre esse. É muito forte esse da pedra, viu? Deus vai moldando a gente. Muito forte mesmo. Fala, dona Rosa. Boa noite, gente. Então, com relação ao que Dona Rosa estava falando aí de situações, de disse-me-disse, de murmurinho, nananana, isso é normal, né? Acontecer, normal. Isso é comum acontecer. Onde tem gente, tem problema. Mas assim, eu estava escutando uma pregação essa semana do Bispo Lana e tinha alguma coisa ali que era para mim e há um tempo, muito tempo atrás, houve situações assim, tipo essa que Dona Rosa falou aí, de setas, né, que vêm através de pessoas. E o importante em tudo isso é não perder a paz. Porque Jesus disse que no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Aí quando vem uma situação dessa, o que que a gente faz? A gente não, muitas pessoas que ainda não têm maturidade, que ainda está passando, que é novo na fé, ou que, né, não se atenta para o que é realmente importante, é ficar turbado, ficar com o coração pesado. Mas vai fazer o quê? Vai se acabar. Aí você tem que medir o nível de situação que as pessoas usam, que as pessoas são usadas para tirar sua paz, para te deixar chateado, usados pelo mal. Aí você tem que medir entre esse nível, essa baixeza, e as coisas de Deus, o seu propósito. Toda vez que chegar uma situação dessa, tem as coisas daqui, as setas, as coisas ruins, os piolhos de cobra, mas tem os propósitos de Deus. E tem o seu alvo. E tem o amor de Deus. E tem você orando. Aí isso se desfaz. Aí você resgata pelo menos para mim, resgata de imediato a sua paz. A gente não pode perder a paz. Vai ter a fofoca, vai ter a inveja, vai ter sei lá o que mais. Você fica cego, porque os olhos estão focados naquilo que realmente importa. Aí, uma coisa que eu estava olhando aqui, de 1 Pedro, que fala sobre o sacerdócio espiritual. Aqui já é não é para qualquer pessoa, não é para pessoas que estão chegando novinho na igreja, não. Já é pessoas maduras na fé que já tem um tempo, né? Tipo obreiro, evangelista, principalmente evangelista, né? Evangelista já passa por situação, ainda mais evangelista. Aí, assim, pessoas que estão ali lutando pela sua vida, lutando pela família e ainda de quebra tem que ajudar também na colaboração de outras pessoas, a salvação de outras pessoas. Aí está falando aqui, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está falando com uma classificação de pessoas assim, exército. Como se comporta um sacerdote? Como se comporta uma nação santa? Como se comporta um eleito? Né? Aí você tem o que ter essa acuidade visual, vai lá um pouquinho de ótica, você tem que ter essa percepção, né? Se você realmente busca se estreitar nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, você é um sacerdote, uma nação santa, um povo adquirido. Qual é a postura de uma pessoa que faz parte dessa nação, que faz parte desse povo adquirido? Então, aqui,
deixando toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, invejas e murmurações que existem no meio dos sacerdotes. Isso aqui já não é mais para esse povo eleito, não faz parte do povo eleito, mas ainda assim, dentro desse sacerdócio, existe as pessoas, um sacerdote ou outro, a maioria, que tem a malícia, que tem o engano, que tem o fingimento, uma coisa ou outra, ou quiçá até várias, né? Depende muito da doença, do tamanho da doença espiritual. E aí é o que eu sempre penso, de acordo assim, eu vou buscando de Deus. É o se avaliar, é passar o pente fino, é olhar para si, né? Como os pastores têm ali chamado a atenção da gente o tempo todo, veja você como está, olhe para dentro de você e tal, tal, tal. Então, assim, isso não pode haver de jeito nenhum. E a gente precisa realmente olhar com sinceridade para a gente e procurar se limpar, né? Isso aqui acontece por vacilo, acontece por relaxamento, porque se distrai, porque sai do foco. Isso vai acontecendo, vai entrando, né? Uma erva daninha, uma raposinha. Mas tem que procurar ver e se livrar, porque ele está aqui, né? Falando sobre esse cuidado do sacerdócio espiritual. O sacerdote ele tem que estar limpo, preparado para poder chamar outras pessoas das trevas para a maravilhosa luz. A gente, então, quer dizer que não pode mais estar nas trevas, né? Tem que estar ali se limpando, se purificando, se santificando, se rendendo, se lançando aos pés de Jesus, se humilhando, buscando isso para se restaurar, para se reabilitar. Né? Então, foi o que ficou desse segunda Pedro para mim. Esse cuidado que os sacerdotes, a maioria, muitas pessoas estão doentes, estão caídos, mesmo com um uniforme, mesmo com uma missão, mesmo com um chamado, mas estão caídos e precisa deixar uma coisa, duas coisas, tudo, né, e vigiar, porque o negócio está muito sério. Bacana, fico alerta. Só para encerrar, pessoal, vou pedir para Fernanda fazer a oração final, tá? E aí a gente vai se encontrar de novo quinta-feira. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que neste momento, meu Pai, o teu Espírito tenha liberdade para operar dentro de cada um de nós. Tira, meu Deus, dos nossos corações, das nossas vidas, tudo aquilo que não te agrada, meu Deus. Tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de ter comunhão com o Senhor. Que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos fortalecer, nos sustentar, meu Pai. E que nós venhamos olhar para o alvo, meu Pai, que é a nossa salvação, é a salvação das nossas almas. Meu Deus, nos sustenta, nos aviva, nos renova e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Que vocês tenham aí um excelente Natal aí com suas famílias. Não sei se vocês comemoram ou não, tanto faz. Esteja junto com sua família, aproveite. Nosso tempo nessa terra aqui é curto e o tempo dos nossos familiares também está se abreviando, seja para ir para o céu, seja lá como for. Aproveitem, tá certo? E o máximo que vocês puderem fazer no sentido de levar a mensagem de Cristo para seus familiares. Essa é uma oportunidade excelente. Os corações nesse momento estão quebrantados, vai ser mais fácil vocês falarem do porquê Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Fala isso lá para eles, eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? E ademais, podem levar o presente para mim, tá? De Natal, tô aceitando. Eu não comemoro não, mas tô aceitando. Leva para mim. Tô lá na Igreja Universal de Vilas do Atlântico. Estejam à vontade, estão convidadas, tá? Dia 25 a gente vai estar lá, a partir do pão, 18 horas. E é isso aí. Deus abençoe. Boa noite.